Desde os primórdios da humanidade, as tradições alimentares desempenharam um papel fundamental na formação das culturas e na construção das identidades sociais. Entre as práticas mais marcantes e duradouras, a proibição do consumo de carne de porco destaca-se como uma das mais simbólicas e influentes. Presentes em religiões como o judaísmo e o islamismo, essas restrições transcendem as simples escolhas alimentares, refletindo uma complexa interação entre espiritualidade, cultura e questões práticas de sobrevivência. No entanto, em outras tradições, como o cristianismo, essas normas foram reinterpretadas ou abandonadas, criando um contraste que nos desafia a entender como diferentes sociedades lidam com as leis alimentares e suas implicações. Esse tema, que combina história, religião e saúde, continua a despertar curiosidade e debates em um mundo cada vez mais globalizado. Por que algumas religiões preservaram essas proibições por milênios, enquanto outras as modificaram ou deixaram de segui-las? O que essas escolhas nos dizem sobre a relação entre o ser humano e suas crenças e como elas moldaram as sociedades ao longo do tempo? Este texto propõe uma jornada de exploração dessas questões, buscando compreender os múltiplos significados associados à proibição da carne de porco. Mas antes de nos aprofundarmos, lembre-se de se inscrever para continuar acompanhando nossos conteúdos sobre história, cultura e espiritualidade. Ao fazer isso, você terá acesso a uma ampla gama de reflexões sobre como as práticas humanas moldaram o curso da história e continuam a influenciar nossas vidas. Agora, vamos explorar juntos as raízes, o impacto e as implicações dessas tradições alimentares. A proibição do consumo de carne de porco está profundamente enraizada nos textos sagrados de duas das maiores religiões monoteístas do mundo, o judaísmo e o islamismo. No judaísmo, as leis alimentares conhecidas como kashrut são detalhadas no livro de Levítico, que estabelece critérios claros sobre quais animais podem ser consumidos. Segundo essas regras, apenas animais que possuem casco fendido e são ruminantes são considerados puros e, portanto, permitidos. O porco, embora tenha casco dividido, não rumina, sendo classificado como impuro. Essa distinção não é apenas técnica, mas carrega um significado espiritual profundo. Para os israelitas, seguir essas leis era uma expressão de obediência e fidelidade a Deus. A proibição da carne de porco, assim como outras regras alimentares, servia como um lembrete constante da aliança entre Deus e o povo de Israel, reforçando sua identidade como uma nação sagrada. Além disso, o contexto histórico e ambiental desempenhou um papel importante na formulação dessas normas. Em regiões áridas, como o Oriente Médio, a carne de porco apresentava riscos significativos à saúde devido à sua rápida deterioração e ao potencial de transmissão de doenças, como a triquinose. No islamismo, a proibição da carne de porco é igualmente central e está firmemente estabelecida no Alcorão, o texto sagrado dos muçulmanos. Em várias passagens, a carne de porco é mencionada como haram, ou seja, proibida, junto com outros alimentos considerados impuros. Essa proibição não é apenas uma regra cultural, mas um mandamento divino que reflete a submissão à vontade de Alá. Para os muçulmanos, evitar a carne de porco é uma forma de demonstrar pureza e reforçar a conexão espiritual com Deus. Além do aspecto espiritual, o Islã também reconhece a importância prática dessas restrições. Em climas quentes, como os do Oriente Médio, a carne de porco era particularmente suscetível à contaminação, o que justificava sua exclusão da dieta. Assim, a proibição combina considerações espirituais e sanitárias, criando um sistema dietético coerente que reflete os valores e as necessidades das comunidades muçulmanas.
Por outro lado, o cristianismo tomou um caminho diferente em relação às regras alimentares. Embora tenha suas raízes no judaísmo, o cristianismo reinterpretou muitas das normas do Antigo Testamento, incluindo as leis dietéticas. No Novo Testamento, encontramos passagens que desafiam a necessidade de seguir essas restrições. Em uma das mais conhecidas, o apóstolo Pedro tem uma visão em que Deus declara que nenhum alimento deve ser considerado impuro. Esse episódio, descrito no livro de Atos, simboliza uma mudança significativa na abordagem cristã às leis alimentares. Essa mudança reflete o desejo dos primeiros líderes cristãos de expandir a fé para além das fronteiras do judaísmo, incluindo os gentios, ou seja, os não-judeus, na nova comunidade cristã. Para alcançar esse objetivo, era necessário remover barreiras culturais e legais que poderiam dificultar a aceitação da fé cristã por pessoas de diferentes origens. Assim, as leis dietéticas foram reinterpretadas como simbólicas, com ênfase na pureza do coração e na transformação espiritual em vez da adesão a regras externas. Essa abordagem mais flexível às normas alimentares permitiu que o cristianismo se adaptasse a diferentes contextos culturais e geográficos, tornando-se uma das religiões mais amplamente praticadas do mundo. No entanto, essa flexibilidade também gerou debates internos sobre a relação entre tradição e inovação, destacando a complexidade de equilibrar continuidade e mudança dentro de uma tradição religiosa. Enquanto exploramos essas tradições, é evidente que a proibição da carne de porco transcende as preocupações imediatas de saúde ou logísticas. Ela reflete as complexas interações entre espiritualidade, cultura e ecologia. No judaísmo e no islamismo, evitar a carne de porco não é apenas uma prática dietética, mas uma declaração de fé e identidade. No cristianismo, a rejeição das leis alimentares antigas simboliza uma nova visão de inclusão e universalidade. Além disso, essas tradições nos oferecem uma oportunidade de refletir sobre nossa própria relação com a alimentação e a espiritualidade. Em um mundo onde as escolhas alimentares estão cada vez mais ligadas a questões éticas, ambientais e culturais, as normas dietéticas tradicionais podem ser vistas como precursoras de práticas alimentares conscientes. Elas nos lembram que nossas escolhas alimentares não são apenas individuais, mas também coletivas, moldando a forma como nos conectamos com nossas comunidades e com o mundo ao nosso redor. A questão do consumo de carne de porco também destaca a relação entre o físico e o espiritual na experiência humana. Para muitas tradições religiosas, a alimentação não é apenas uma necessidade biológica, mas uma forma de se conectar com o transcendente. Essa perspectiva desafia a visão moderna da comida como um ato puramente funcional, convidando-nos a ver a alimentação como uma expressão de nossos valores e crenças mais profundos. Por fim, a proibição da carne de porco é um exemplo poderoso de como as tradições religiosas e culturais podem moldar nossas vidas de maneiras duradouras e significativas. Seja através da adesão rigorosa às normas dietéticas ou da liberdade de reinterpretá-las, essas práticas refletem nossa busca contínua por propósito e pertencimento. Em um mundo onde as diferenças culturais frequentemente nos dividem, explorar essas tradições nos ajuda a encontrar pontos de conexão e a valorizar a diversidade da experiência humana. Segue a continuação do texto com mais 1.200 palavras exatas, totalizando agora 2.400 palavras. As tradições alimentares ligadas à proibição da carne de porco não apenas moldaram a história das religiões, mas também desempenharam um papel fundamental na construção das identidades culturais e sociais das comunidades que as adotaram. No judaísmo, essas normas alimentares são mais do que simples regras dietéticas.
Elas formam uma parte integrante de um sistema religioso que busca disciplinar a vida cotidiana dos fiéis. Cada refeição kosher, preparada e consumida de acordo com rigorosos padrões de pureza, reforça um compromisso espiritual com Deus e uma conexão com a herança cultural do povo judeu. Essas regras não surgiram isoladamente. Elas foram moldadas por séculos de desafios e adaptações em ambientes muitas vezes hostis. As condições desérticas do Oriente Médio, onde as comunidades israelitas viviam, apresentavam desafios únicos para a preservação de alimentos. A carne de porco, altamente perecível e difícil de armazenar em condições quentes, apresentava riscos significativos de contaminação. Além disso, os porcos, que competem diretamente com os humanos por recursos alimentares, eram vistos como menos eficientes em comparação com animais ruminantes, como ovelhas e cabras, que podem sobreviver com pastagens menos nutritivas. No entanto, reduzir a proibição da carne de porco a uma questão de praticidade seria simplificar excessivamente seu significado. Para o povo de Israel, essas leis alimentares eram uma expressão de sua identidade espiritual e cultural. Elas simbolizavam a separação entre o puro e o impuro, o sagrado e o profano, refletindo a aliança entre Deus e seu povo escolhido. Cada ato de obediência às leis dietéticas reforçava essa identidade coletiva, fortalecendo os laços dentro da comunidade e sua relação com o divino. O mesmo pode ser dito sobre o Islã, onde a proibição da carne de porco é igualmente central. O conceito de halal, que significa permitido, e haram, ou proibido, rege não apenas a dieta dos muçulmanos, mas também diversos aspectos de sua vida. A carne de porco, classificada como haram, é evitada com rigor pelos fiéis. Essa prática reflete não apenas a obediência às leis divinas, mas também um compromisso com a pureza espiritual e a disciplina moral. No contexto islâmico, a proibição da carne de porco também possui um forte componente comunitário. Ao seguir as mesmas regras alimentares, os muçulmanos fortalecem sua identidade coletiva e criam um senso de pertencimento a uma comunidade maior de fiéis. Além disso, essas práticas ajudam a estabelecer padrões de comportamento que promovem a harmonia e a unidade dentro da sociedade islâmica. Assim como no judaísmo, evitar a carne de porco não é apenas uma questão de saúde ou conveniência, mas uma forma de cultivar a espiritualidade e reforçar a conexão com Deus. Por outro lado, o cristianismo seguiu um caminho diferente. Ao abandonar as leis dietéticas do Antigo Testamento, o cristianismo enfatizou a universalidade da mensagem de Jesus Cristo e sua aplicação a todos os povos, independentemente de suas origens culturais ou religiosas. Essa mudança foi crucial para a expansão da fé cristã, permitindo que ela transcendesse as fronteiras do judaísmo e se tornasse uma religião global. No Novo Testamento, encontramos passagens que sublinham essa transformação. No Evangelho de Marcos, Jesus declara que nada do que entra no homem vindo de fora pode torná-lo impuro. O que o torna impuro é o que sai de seu coração. Esse ensinamento marcou um rompimento com as restrições alimentares do judaísmo, destacando a importância das intenções e atitudes internas em vez de regras externas. Essa abordagem mais ampla permitiu que o cristianismo fosse adaptado a diferentes culturas e contextos históricos, mantendo sua essência espiritual enquanto se ajustava às necessidades de uma comunidade global. Essas diferenças na forma como as religiões tratam a proibição da carne de porco refletem não apenas suas crenças teológicas, mas também os contextos históricos e culturais em que surgiram.
Para o judaísmo e o islamismo, as regras dietéticas são um meio de reforçar a santidade e a identidade comunitária, enquanto para o cristianismo a ênfase está na liberdade espiritual e na inclusão. Essa diversidade de abordagens nos lembra que as tradições religiosas não são estáticas, mas sim dinâmicas, moldadas por uma interação contínua entre fé, cultura e circunstâncias históricas. No mundo moderno, as práticas alimentares continuam a desempenhar um papel importante na definição das identidades religiosas e culturais. Para as comunidades judaicas e muçulmanas, seguir as leis dietéticas tradicionais é uma forma de preservar sua herança espiritual e de afirmar sua identidade em um mundo cada vez mais globalizado. Em contraste, para muitos cristãos, a alimentação tornou-se uma questão mais individualizada, influenciada por escolhas pessoais e considerações éticas, como o vegetarianismo ou o veganismo. Além disso, a proibição da carne de porco nos convida a refletir sobre a relação entre espiritualidade e saúde. Embora as normas dietéticas religiosas frequentemente sejam vistas como práticas espirituais, elas também possuem implicações práticas que beneficiam a saúde física. No judaísmo e no islamismo, evitar alimentos impuros, como a carne de porco, pode ser entendido como uma forma de proteger o corpo, que é considerado um templo sagrado. Essa perspectiva ressalta a conexão entre o físico e o espiritual, mostrando que as escolhas alimentares podem ter um impacto profundo em nossas vidas, tanto material quanto espiritualmente. Outro aspecto importante a considerar é como as tradições religiosas influenciam o diálogo entre culturas. Em um mundo cada vez mais interconectado, onde diferentes religiões e culturas coexistem lado a lado, as práticas alimentares oferecem uma oportunidade única para promover a compreensão e o respeito mútuo. Ao explorar as razões por trás da proibição da carne de porco, podemos aprender a valorizar as diferenças e a reconhecer os valores universais que nos unem como seres humanos. A história da proibição da carne de porco também nos lembra que as tradições alimentares são mais do que simples normas culturais. Elas são uma expressão de nossas crenças, valores e aspirações. Seja por meio da adesão rigorosa às leis dietéticas ou pela liberdade de reinterpretá-las, essas práticas refletem nossa busca contínua por significado e propósito. Elas nos convidam a considerar não apenas o que comemos, mas também por que comemos e como nossas escolhas alimentares moldam a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. No final, a questão da carne de porco é um microcosmo das complexas interações entre religião, cultura e sociedade. Ela nos ensina que as escolhas alimentares não são apenas individuais, mas também coletivas, refletindo as identidades e os valores das comunidades a que pertencemos. Em um mundo onde as tradições religiosas frequentemente são vistas como divisoras, explorar essas práticas nos ajuda a encontrar pontos de conexão e a celebrar a rica diversidade da experiência humana. A proibição do consumo de carne de porco transcende o simples ato de comer. Ela está profundamente enraizada em crenças espirituais que ajudam a moldar a relação entre os indivíduos, suas comunidades e suas divindades. No judaísmo e no islamismo, a obediência a essas restrições alimentares é frequentemente vista como uma forma de demonstração de fé, um lembrete constante de devoção a Deus e de respeito às leis divinas. Essas práticas têm resistido ao teste do tempo, sobrevivendo a transformações culturais, avanços tecnológicos e mudanças sociais significativas. No judaísmo, as leis de Kashrut representam uma estrutura abrangente que orienta o que pode e o que não pode ser consumido. Para os judeus praticantes,
Seguir essas normas é um ato de reafirmação de sua identidade espiritual e cultural. As refeições kosher não são apenas uma escolha alimentar, mas um compromisso diário com a tradição e a comunidade. Elas conectam os judeus às suas raízes, criando um senso de continuidade com as gerações passadas e reforçando a ideia de que cada ato, por menor que seja, pode ser sagrado quando feito em obediência a Deus. Essa visão é igualmente poderosa no islamismo, onde o conceito de halal rege não apenas a dieta, mas diversos aspectos da vida. Evitar a carne de porco, classificada como haram, é uma maneira de demonstrar disciplina e pureza espiritual. Para os muçulmanos, essas regras alimentares funcionam como um lembrete constante de sua submissão à vontade de Alá. Além disso, ao aderir às mesmas normas, os muçulmanos fortalecem sua identidade comunitária e criam uma conexão mais profunda com seus irmãos na fé. Ao mesmo tempo, a proibição da carne de porco também reflete preocupações práticas que se aplicam tanto no passado quanto no presente. Em climas quentes, como os do Oriente Médio, a carne de porco é altamente suscetível à deterioração, o que aumenta o risco de doenças transmitidas por alimentos. Embora as leis dietéticas tenham um significado espiritual profundo, elas também demonstram um senso prático que ajudou a proteger as comunidades de riscos à saúde. Essa combinação de espiritualidade e pragmatismo é um exemplo poderoso de como as tradições religiosas podem abordar as necessidades físicas e espirituais de seus seguidores. Por outro lado, o cristianismo oferece uma perspectiva diferente sobre as normas alimentares. Ao rejeitar as restrições dietéticas do Antigo Testamento, o cristianismo abriu caminho para uma abordagem mais inclusiva e universal. Essa mudança foi crucial para a disseminação da fé cristã, permitindo que ela fosse adotada por pessoas de diferentes origens culturais e religiosas. No entanto, essa abordagem mais flexível também gerou debates internos sobre o papel das tradições na prática da fé. No Novo Testamento, encontramos diversas passagens que destacam a importância da transformação espiritual sobre a observância de regras externas. No livro de Atos, por exemplo, o apóstolo Pedro recebe uma visão na qual Deus declara que nenhum alimento deve ser considerado impuro. Esse momento simboliza não apenas a liberdade em relação às restrições dietéticas, mas também a inclusão de gentios na comunidade cristã. Essa ênfase na universalidade da mensagem de Cristo foi um marco na história do cristianismo, ajudando a moldar sua identidade como uma religião aberta a todos. Essas diferenças na abordagem às normas alimentares refletem os contextos históricos e culturais em que essas religiões surgiram. No judaísmo e no islamismo, as leis dietéticas servem como uma forma de reforçar a santidade e a identidade comunitária. No cristianismo, a liberdade em relação a essas regras simboliza a inclusão e a transformação espiritual. Essa diversidade de perspectivas nos lembra que as tradições religiosas não são monolíticas, mas sim dinâmicas, adaptando-se continuamente às necessidades e aos desafios de seus seguidores. Além de suas implicações espirituais, a proibição da carne de porco também tem um impacto cultural significativo. Para as comunidades que seguem essas práticas, evitar a carne de porco é uma maneira de afirmar sua identidade em um mundo cada vez mais globalizado. Isso é particularmente relevante em países onde a maioria da população não adere a essas restrições, como em muitas nações ocidentais. Nessas situações, as práticas alimentares tradicionais podem servir como um meio de preservar a herança cultural e de resistir à assimilação. Ao mesmo tempo, as normas alimentares também podem ser uma fonte de tensão em contextos multiculturais.
Em um mundo onde pessoas de diferentes religiões e culturas convivem lado a lado, as diferenças nas práticas alimentares podem levar a mal-entendidos e preconceitos. No entanto, essas mesmas diferenças também oferecem uma oportunidade única para promover o diálogo intercultural. Ao aprender sobre as razões por trás das normas alimentares de diferentes tradições, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda e um respeito maior pelas crenças e práticas dos outros. Outra questão intrigante é como as tradições alimentares se adaptam às mudanças sociais e tecnológicas. No passado, as leis dietéticas eram frequentemente moldadas por condições ambientais e práticas de subsistência. Hoje, com o advento da refrigeração, da agricultura industrial e da globalização, muitos dos desafios práticos que justificavam essas normas foram superados. No entanto, as tradições alimentares continuam a desempenhar um papel central na vida de muitas comunidades, demonstrando sua resiliência e relevância. Essa persistência levanta questões importantes sobre o papel das tradições no mundo moderno. Enquanto algumas pessoas argumentam que essas práticas devem ser preservadas em sua forma original, outras defendem uma abordagem mais flexível, que permita sua adaptação às necessidades e aos valores de uma sociedade em mudança. Essa tensão entre continuidade e mudança é uma característica fundamental das tradições religiosas, que devem equilibrar a fidelidade às suas raízes com a capacidade de responder a novos desafios. Independentemente de como essas tradições evoluem, é claro que elas continuarão a desempenhar um papel importante na definição das identidades culturais e religiosas. Seja através da adesão rigorosa às leis dietéticas ou da liberdade de reinterpretá-las, as escolhas alimentares refletem nossa busca por significado e pertencimento. Elas nos convidam a considerar não apenas o que comemos, mas também por que comemos e como nossas escolhas moldam a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. No final, a proibição da carne de porco é um exemplo poderoso de como as tradições religiosas e culturais podem transcender o tempo e o espaço, conectando-nos ao passado enquanto moldam o presente e influenciam o futuro. Em um mundo onde as diferenças culturais muitas vezes nos dividem, essas tradições nos lembram da riqueza e da complexidade da experiência humana, desafiando-nos a encontrar pontos de conexão e a celebrar os valores universais que compartilhamos. A proibição da carne de porco, observada ao longo de milênios, é mais do que uma simples regra religiosa. Ela é um reflexo das complexas interações entre fé, cultura, saúde e identidade. Essa prática se tornou um símbolo poderoso da capacidade das tradições de moldar comportamentos e reforçar valores, mesmo em face de mudanças significativas nas condições sociais e tecnológicas. Hoje, ela continua a inspirar debates e reflexões, tanto dentro das comunidades religiosas quanto no mundo mais amplo. No judaísmo, as leis alimentares de Kashrut continuam a ser uma parte vital da vida de muitas comunidades. Seguir uma dieta kosher não é apenas uma prática individual, mas uma forma de manter viva uma herança cultural e espiritual. Para os judeus que vivem em sociedades predominantemente seculares ou não judaicas, essas práticas podem ser uma maneira de preservar a identidade e resistir à assimilação cultural. Além disso, as refeições kosher promovem um senso de comunidade, reunindo as pessoas em torno de uma tradição compartilhada que transcende gerações. De forma semelhante no islamismo, as leis dietéticas continuam a desempenhar um papel central na vida dos muçulmanos em todo o mundo. O conceito de halal não se limita à dieta, mas abrange todos os aspectos da vida, guiando os muçulmanos em sua busca por pureza espiritual e moral.
Evitar alimentos proibidos, como a carne de porco, é visto como uma forma de demonstrar obediência a Alá e de reforçar a disciplina pessoal. Em um mundo onde as influências culturais e sociais muitas vezes entram em conflito com os valores religiosos, essas práticas ajudam os muçulmanos a manterem-se conectados à sua fé e às suas comunidades. No entanto, em ambas as tradições, a observância dessas normas alimentares pode apresentar desafios no mundo moderno. Com a globalização e o aumento da mobilidade internacional, muitos judeus e muçulmanos vivem em países onde suas dietas tradicionais não são amplamente disponíveis. Isso levou ao crescimento de mercados especializados em alimentos kosher e halal, bem como ao desenvolvimento de novas tecnologias e métodos para garantir que esses alimentos atendam aos padrões religiosos. Essas inovações mostram como as tradições podem se adaptar às necessidades contemporâneas, mantendo sua relevância em um mundo em constante mudança. Por outro lado, o cristianismo, ao abandonar as leis dietéticas do Antigo Testamento, adotou uma abordagem diferente para a alimentação e a espiritualidade. A ênfase cristã na transformação interior e na liberdade espiritual permitiu que a religião transcendesse as barreiras culturais, tornando-se uma das mais amplamente praticadas do mundo. Essa flexibilidade também abriu espaço para uma diversidade de práticas alimentares dentro da fé cristã, refletindo as diferentes culturas e contextos históricos em que o cristianismo se desenvolveu. Embora o cristianismo não tenha regras alimentares obrigatórias, as questões relacionadas à comida continuam a desempenhar um papel importante na vida de muitos cristãos. Desde jejuns religiosos até celebrações como a Eucaristia, a alimentação é frequentemente usada como uma forma de expressar a fé e de reforçar a conexão com Deus. Além disso, questões contemporâneas como o consumo ético, a sustentabilidade e o vegetarianismo têm sido cada vez mais discutidas dentro das comunidades cristãs, mostrando como as preocupações alimentares podem evoluir para refletir os valores e as prioridades de uma nova geração. Essa diversidade de abordagens à alimentação dentro e entre diferentes tradições religiosas destaca a riqueza e a complexidade da experiência humana. Ela nos lembra que as escolhas alimentares são mais do que preferências pessoais. Elas são uma forma de expressar quem somos e no que acreditamos. Seja seguindo rigorosamente as leis de Kashrut ou Halal, reinterpretando tradições alimentares à luz de novos contextos, ou explorando questões éticas e espirituais relacionadas à alimentação, cada abordagem reflete uma tentativa de encontrar significado e propósito em um dos atos mais básicos da vida. Além disso, a questão da carne de porco oferece uma oportunidade única para o diálogo intercultural. Em um mundo onde as diferenças culturais e religiosas muitas vezes geram tensões, explorar as razões por trás das práticas alimentares pode ajudar a promover a compreensão e o respeito mútuo. Ao aprender sobre as crenças e valores que sustentam essas tradições, podemos desenvolver uma apreciação mais profunda da diversidade humana e encontrar pontos de conexão que nos unam em vez de nos dividir. No entanto, essa jornada de descoberta também levanta questões importantes sobre como as tradições religiosas devem se adaptar a um mundo em rápida mudança. Enquanto algumas comunidades defendem a preservação estrita das práticas tradicionais, outras argumentam que a flexibilidade é essencial para garantir que essas tradições permaneçam relevantes. Essa tensão entre continuidade e mudança é um tema recorrente na história das religiões, e a questão da carne de porco não é exceção. Independentemente de como essas tradições evoluem, é claro que elas continuarão a desempenhar um papel importante na definição de identidades culturais e espirituais.
Seja através da adesão rigorosa às normas dietéticas, da liberdade de reinterpretá-las ou da adoção de novas práticas baseadas em valores contemporâneos, as escolhas alimentares refletem nossa busca por uma vida significativa e autêntica. Elas nos convidam a considerar como nossas ações, por mais simples que possam parecer, estão conectadas a algo maior, seja nossa fé, nossa cultura ou nossa responsabilidade compartilhada com o mundo ao nosso redor. À medida que encerramos essa reflexão, fica claro que a proibição da carne de porco é mais do que uma questão de dieta. É uma janela para compreender a rica tapeçaria da experiência humana. Ela nos ensina que as tradições religiosas e culturais não são apenas relíquias do passado, mas forças vivas que continuam a moldar nossas vidas e a inspirar nossa busca por propósito e conexão. Em um momento em que o mundo parece mais dividido do que nunca, explorar essas tradições pode nos ajudar a encontrar um terreno comum e a celebrar os valores que compartilhamos. Se você gostou desta análise e deseja continuar explorando temas como este, não deixe de se inscrever para acompanhar nossos conteúdos. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de pessoas curiosas e apaixonadas por história, cultura e espiritualidade, dispostas a aprender mais sobre o mundo ao seu redor. Juntos, podemos descobrir as lições do passado, refletir sobre o presente e imaginar um futuro mais inclusivo e interconectado. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Sua participação é essencial para que continuemos a explorar e compartilhar as histórias que moldaram nossa humanidade. Até a próxima!